Gente, bom dia, boa tarde. Vamos para mais uma aula de geografia, né? E o objetivo dessa aula é que vocês compreendam como foi feita essa divisão das regiões brasileiras, o seu processo histórico, tá? Então a gente vai fazer todo esse contexto até chegar nos complexos regionais. Esse conteúdo está no livro, na página, deixa eu conferir aqui a página porque eu esqueci. Peraí, vamos lá. Ah, eu estou em casa, provavelmente meus cachorros vão latir, tá? E acontece. No capítulo 11, página 180, tá bom? Não tá fielzinho ao livro, mas é o mesmo conteúdo. O que eu ia falar para vocês? Então, o objetivo dessa aula é que vocês compreendam, né, essa divisão e dinâmica regional brasileira. No final da aula passada, eu falei sobre isso. Se vocês não se lembram, assista novamente. Tá? Aquela aula muito importante. Primeiro, nós vamos dividir em duas partes, tá? Que é a divisão regional do Brasil e depois a dinâmica regional brasileira, que são esses complexos. Nós vamos estudar complexos um por um, tá bom? Outra coisa. Então, o que vocês têm que compreender? Como que foi feito, qual o processo, o contexto histórico de todas as divisões que o Brasil teve. Na aula passada eu falei sobre algumas, a divisão pelo IBGE, que são 26 estados e um Distrito Federal, e as 5 regiões brasileiras, as regiões geoeconômicas, que são 3, e os 4 Brasis do nosso querido, lindo, finado Milton Santos, um geógrafo brasileiro conhecido internacionalmente, que estudou o Brasil, além de estudar, né, o foco dele é a globalização, mas ele estudou essa regionalização brasileira. E ele fala dos 4 Brasis, tá? Que é dividido em 4 pelos seus aspectos físicos, culturais e de população. Mas vamos lá. Regionalização. O que é regionalizar? É dividir. Imagine só o Brasil, esse território brasileiro tão extenso, se fosse governado apenas pelo presidente. Pelo presidente não, somente pelo governo federal. Vocês já imaginaram? Um governo só mal dá conta de cuidar dos próprios governadores, ministros, não do atual, no geral, que eu tô falando, tá? Cuidar de todo esse território, né? É a mesma coisa que quando a gente tem uma casa, imagina uma casa sem as divisões dos espaços, sala, quarto, cozinha, só um espaço, um galpão, sem nenhuma divisão. Você vai entrar, você não vai saber onde é a sala, onde é isso, onde é aquilo. Então, isso é regionalizar, né? A gente tem que regionalizar. E as regionalizações eu dei lá nas primeiras aulas, todos os conceitos geográficos. Se você não lembra, você procura na internet os conceitos básicos de geografia, que é quando a gente regionaliza, pega uma região com seus aspectos físicos e naturais e que se assemelham e divide elas, tá? Com linhas imaginárias, esses limites territoriais. Por isso que nós temos os estados, em um que um mais se assemelha com essas regiões, com um bioma, com um tipo de relevo. Por isso que lembra quando eu estava explicando a urbanização, o processo de urbanização, eu falei que o relevo da região sudeste, era diferente do relevo da nossa região, para explicar a favelização e as áreas periféricas. Sim, esse também é um critério, tá? Então, essa divisão tem as características que essas unidades administrativas, né? E também pela questão administrativa, político-administrativa, porque como um governo só vai cuidar de todo esse território, né? Então, você tem que se dividir nos governos, assim acontece nas cidades, assim acontece nos municípios, tá? Por isso. Então, essa divisão de espaço ou território em unidades de área que apresentam um certo número de características que as individualizam, né? Que elas são individuais, mas têm questões semelhantes, tá bom? Então, essas divisões regionais estão ligadas às ideias de planejamento que se consolidaram no Brasil durante a Segunda Guerra Mundial. Olha o tempo. E as divisões regionais surgiram como forma de facilitar esse planejamento, essa integração nacional. Deixa eu tirar aqui para vocês verem. Peraí.
Aqui. Ferramenta de planejamento essencial usada pelo governo, tá? Então, a gente tem essa integração, todas essas divisões regionais foram feitas e pensadas para facilitar essa administração política administrativa, além das questões físicas, tá bom? Ó, vamos ver, como que era a divisão regional de 1913, que não era oficial, foi utilizada para o ensino da geografia, ai que lindo, e os critérios de regionalização foram o clima, vegetação e relevo, tá? Então, nessa divisão de 1913, dividia o país em 5 regiões: setentrional, norte, oriental e meridional. Então, a gente não tinha essa divisão pelo IBGE, porque não existia o IBGE ainda. A geografia pegou o quê? As coordenadas geográficas, né? Então, pega ali o norte, sul, leste, oeste e divido, né? Então, eu tenho o setentrional, o norte oriental e o oriental e meridional, que são de acordo com a localização que já existia dentro da cartografia, beleza? Olha só como é que ela era feita. Olha, gente, de verdinho, região setentrional. Região central, que não mudou muito, né? O norte oriental, norte, sul, leste. Oeste, leste e oriente, onde nasce o sol. Oeste e ocidente, viu? Por isso oriental. Oriental, somente oriental, porque tá mais a norte oriental. E a meridional, que hoje é a região sul. Olha São Paulo onde estava. São Paulo fazia parte do sul ali, né? Depois que ele se nem série, acopla, não, que ele junta ali com a região sudeste, tá? Aí, depois, em 1930, a gente tem as divisões regionais oficiais. Aquela era não oficial apenas para o ensino da geografia. Nós temos a centralização do poder político na esfera federal, em 1930. Então, nós temos um presidente, a democracia, né, e tudo inserido. Aí essa política de industrialização e integração nacional implantada por Getúlio Vargas. Então aqui eu já tive urbanização, né? Já estou no processo de urbanização das indústrias, dos polos industriais. Então aqui eu já estou mexendo ali, né? O doce para poder industrializar, urbanizar. A necessidade também de conhecimento estatístico, de conhecer esses territórios, saber quanto de população, quantas indústrias tem, tudo isso fez parte. E aí, em 1938, 8 anos depois, teve a criação do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o lindo IBGE, tá? Então, esse instituto, o que ele fazia? Ele começou a estudar para se ter estatísticas, né, para se ter noção de quantidade, de tipos de bioma e tudo mais, para poder, né, fazer essa divisão regional. Então, o IBGE, desde 1988, é o órgão responsável pela produção da divisão regional do Brasil, tá? Em 1940, já com o IBGE, esse órgão responsável pela sua divisão, nós temos o quê? 5 regiões: Norte, Nordeste, Leste, Sul e Centro-Oeste. Muito semelhante com o que nós temos hoje, não é verdade? Por quê? Qual que eram os conceitos utilizados pelo IBGE? A divisão regional era fundamentada nos elementos naturais, principalmente o quê? Clima, relevo e vegetação. Ai, professor, e aquela que não se encaixava? Os estados membros deveriam ser encaixados nessas grandes regiões. Então, pegavam os aspectos mais semelhantes e encaixavam isso. Qual que é o resultado? Pouca unidade natural das regiões. Essas unidades naturais ficaram esquissas, sabe? Ficaram poucas nessa divisão oficial de 1940. Olha só como é que ela era, gente. Nós temos as grandes regiões, né? Olha só, prestem atenção nisso aqui. República dos Estados Unidos do Brasil. Produção, é isso aí mesmo. Então, nós temos ali a região norte. Vocês podem ver que tem alguns
estados que são do Nordeste que estão aqui. Nós temos, olha só, o Mato Grosso era só um, não tinha Mato Grosso do Sul, Mato Grosso do Sul que hoje tem hoje. Aí nós tínhamos Minas Gerais aqui na região do centro. Nós temos a Bahia no leste. Olha só o Nordeste, o tamanhozinho do Nordeste. E o Sul, que continua São Paulo lá no Sul, tá? Aí vem a divisão regional de 1945. Baseada no critério de região natural, o Brasil passou a ter 7 regiões. Fez foi aumentar. Norte, Nordeste, Ocidental, Nordeste Oriental. Então, usou aqui, ó, as orientações geográficas e a localização no mapa. Centro-Oeste, Leste Setentrional e Leste Meridional e Sul. Vamos vê-las? E aí, nesse processo, a gente teve a criação de vários territórios. Fernando de Noronha, Amapá, Rio Branco, Guaporé e Ponta Porã. Então, olha só. Meu Deus, ainda bem que diminuíram, né? Pensa o professor de geografia ficar explicando isso tudo. Então, a criação desses territórios, né? Desses novos territórios. E aí, nós temos aqui, ó, o norte, como vocês podem ver. O Centro-Oeste. Olha só aqui, gente, o Maranhão e o Piauí no Nordeste Ocidental. E aí nós temos a Bahia no Leste Setentrional. Eu acho que a Bahia devia ser um estado independente. No Leste Setentrional, um estado não, uma região independente. Aí nós temos o Leste Meridional, que aí aqui eu só tenho o quê? Minas Gerais, Rio de Janeiro e Espírito Santo. O Sul eles não mexem muito não, mas aqui eu tenho a criação, ó, do Iguaçu, tá? Guaporé também. E qual que eu não falei? Aqui, ó, o Nordeste Oriental. Então, o Nordeste Ocidental, que tá mais próximo ao Ocidente, e o Nordeste Oriental, beleza? 1945. Aí nós temos a divisão regional de 1970, baseada no conceito de regiões homogêneas, combinação de aspectos naturais, aí entrou os econômicos, com o predomínio do segundo elemento sobre o primeiro. Então, primeiro nessa regionalização, nós temos ali os aspectos econômicos, mais homogêneos, mais tipos de indústrias semelhantes, o tipo de economia daquela região, e depois vem os aspectos naturais. Elas foram formadas por micro-regiões, conjunto de municípios com características naturais e econômicas. Então, elas são a base territorial e da produção de dados estatísticos, formavam as macro-regiões que as formavam. Então, eu tenho aqui, ó, ficou um pouquinho confuso, né? Essas micro-regiões formavam as macros, baseado na economia e nas características naturais, tá bom? E aí aqui, lembra que eu expliquei na aula de urbanização, Revolução Acreana? Nós temos o território do Acre formando um estado, né? Até porque ele não era do Brasil. E ele passa a ser denominado do estado de Roraima. Olha só. Vamos ver aqui, ó, como que ficou. Então, aqui nós já temos, em 1970, as regiões como quase são hoje, tá bom? Então, aqui a economia e os aspectos naturais influenciaram, principalmente a economia. Então, aqui eu tenho todo o norte. Ah, gente, o Pará teve até um plebiscito, porque queriam dividir o Pará em 3 estados, tá? Pela sua grande extensão territorial, e aí a população não aceitou. Eram os Carajás, Tapajós, eu sei que eram 3, Pará, Carajás e Tapajós, tá? Aí nós temos só o Mato Grosso e Goiás, prestem atenção no Centro-Oeste. São Paulo já foi aqui, ó, para a região sudeste mesmo, mas do lado aqui, nessa regionalização, já se torna uma só região, Minas, São Paulo, Rio de Janeiro e Espírito Santo, até porque são regiões populosas e com grande concentração de indústrias, tá? O sul, como tem que ser, só aqui que o Mato Grosso ainda não foi dividido e nem Goiás. E o Nordeste lindo, Nordeste!
E a divisão de 1990, baseada nas macro-regiões, elas combinavam o quê? Elementos demográficos, população, a economia e os elementos naturais. A divisão do território nacional em micro-regiões, baseadas nas influências dos centros urbanos, nas indústrias e na urbanização. E os territórios de Roraima e Amapá são transformados em estado. E nós temos a criação do estado de Tocantins, ano que a professora nasceu, hein? Desmembrando de Goiás, a extinção do território de Fernando de Noronha e incorporada ao estado do Pernambuco. Essa sim é a divisão regional oficial de 1990. Então, olha só, elevação de Rondônia à categoria de estado, criação do estado do Tocantins. Olha aqui o Tocantins, Rondônia passou a ser um estado. Nós temos Fernando de Noronha sendo acoplado aqui a Pernambuco, né? E aí nós temos a região norte, nordeste, sudeste, sul e centro-oeste. E aqui eu já dividi o Mato Grosso entre Mato Grosso e Mato Grosso do Sul e o Tocantins foi para a região norte. Aí, lembra que eu falei sobre as regiões geoeconômicas? Sim, nós vamos estudar essas regiões geoeconômicas através dos complexos regionais, tá bom? Primeiro, ela é proposta pelo geógrafo Pedro Pinchas Jaeger, em 1967. Ele falava que a incapacidade da divisão oficial de traduzir o processo de integração e modernização nacional. Então, ele criou esses complexos, pegou essas regiões mais semelhantes economicamente e também, naturalmente, por causa dos biomas, até porque isso interfere na economia brasileira, né? Isso interfere muito na economia brasileira. Então, esses complexos regionais são resultado da integração econômica promovida pela concentração industrial do Sudeste. Então, lá no Sudeste, a gente tem uma grande concentração industrial, tá? E os limites dos complexos não são limites político-administrativos dos estados, tá? São limites econômicos, beleza? Então, os três complexos são Amazônia, Nordeste e Centro-Sul. Olha ele aí, que lindo! Olha eles, olhem eles. Então, nós temos aqui a Amazônia. Podem ver que pega aqui um pedacinho do Mato Grosso. Nós temos aqui o Centro-Sul e o Nordeste. Ai, gente, que mapa lindo, né? Faltam todos os elementos, mas ele é lindo. Então, essas regiões geoeconômicas ou complexos, nós temos esses três complexos. Vou falar três deles bem rapidinho, porque a gente vai focar no complexo do... meu Nordeste, meu lindo Nordeste. Em breve eu voltarei para o meu Nordeste. O Complexo Amazônia, domínio amazônico, fronteira da expansão da economia nacional e problemas entre desenvolver e preservar o maior bioma do planeta. Então, gente, quando a gente for estudar o Complexo da Amazônia, nós vamos ver que esses biomas naturais são um dos lugares de maior expansão econômica, mas tem que preservar o bioma que é a floresta amazônica. O complexo Nordeste, nós vamos começar por ele. Regiões com os piores índices de desenvolvimento humano do país, principalmente por causa do tipo de clima e vegetação. Hoje vive um acelerado crescimento econômico em alguns estados. Sim, vive. Porque muitos estados têm investido e aí acontece a migração de retorno. Muitos nordestinos saíram das suas cidades natais para ir trabalhar em outras regiões. Por exemplo, São Paulo, Rio de Janeiro, Goiás, Brasília, Curitiba, Belo Horizonte. E hoje, com os investimentos e com o desenvolvimento que vem acontecendo no Nordeste, essas pessoas têm voltado para suas cidades natais, tá? Inclusive, eu vivo brincando com a Isabel. A Isabel quer ficar milionária para ela voltar lá para o Pernambuco dela, ou é Piauí, não sei de onde que é a Isabel, não vou lembrar agora. Mas isso é uma migração de retorno. Veio, trabalhou, ganhou dinheiro e voltou. Eu falei, volte milionária, invista na sua cidade, né? Que eu acho que ela é do sertão nordestino. A Isabel, depois vocês perguntem ela, tá? E o complexo do Centro-Sul, que é o coração econômico do Brasil, que é a integração do Sudeste industrial e financeiro com o Sul agrícola e industrial e possui também, né? A gente tem ali essa
Pensa, agricultura, agronegócio, região centro-oeste, principalmente por causa do tipo de clima e solo. Então, nós temos as grandes indústrias, uma grande concentração populacional e nós temos essa interligação entre essas regiões. Mas também existem grandes problemas sociais, como violência, poluição, falta de moradia e criminalidade, tá? A dinâmica regional brasileira, né? Então, a gente vai usar a regionalização pelos complexos regionais nesse período, né? E essa reflete com maior amplitude a dinâmica regional brasileira. Dinâmica é esse processo, tá, gente? Essa dinamismo, igual eu na sala, não falei pra cá, isso é ser dinâmico, né? Permite uma visão mais genérica dos aspectos gerais de cada complexo regional. Então, para cada complexo, nós vamos ter uma aula específica. E para começar, olha aqui ele. Ah, meu Nordeste. Oh, Santo Nordeste. Que saudades eu tenho do meu Nordeste. Eu volto, ano que vem eu volto. 2 doses, índice de Covid diminuiu, a pandemia não acabou, mas diminuiu. E se Deus quiser, Nordeste eu estarei aí. Olha os cactos de Juliette. Então, nós vamos estudar o Complexo Regional Nordeste. Lembrando, não tem outros, igual Minas, tem uma parte de Minas que faz parte. Não é só da região do Nordeste, nós estamos estudando as regiões geoeconômicas, tá bom? Então, a gente tem ali o Nordeste ocupando 18% do território brasileiro, considerada a região problema do país, por causa dos problemas sociais e econômicos, tá? Dessa região. Muito populoso e a gente tem um clima e um relevo que não colabora muito. Suas sub-regiões de biomas são a Zona da Mata, Agreste, Sertão e Meio Norte, tá? A gente vai conhecer um por um. Nossa, que lindo que ficou. Então, a gente tem ali, olha só, a Zona da Mata é a região que abrange a faixa litorânea, o litoral, onde está o mar, tá? Mais economicamente e mais populosa. As pessoas, óbvio, vão morar no litoral, até porque ali tem transporte de carga, tem escoamento, tem mais possibilidade de emprego, tem turismo. Então, por isso que quando eu falei da migração de retorno, o investimento no turismo na região Nordeste está assim, ó, em ápice. Nós tínhamos, por exemplo, Maceió, uma das regiões mais violentas do Nordeste, e hoje é a mais tranquila. Você vai para Maceió, você fica meia-noite, 1 hora da manhã andando na orla, o celular na mão, você nem é assaltado. Então, eles investiram no turismo para chamar a população de volta e chamar turistas também, tá bom? Então, essa é a faixa litorânea. E ela é economicamente, até porque tem os portos marítimos, tem os portos de carga. Gente, eu tive o prazer de conhecer em Salvador um porto de carga marítimo. Meu Deus, que lindo, que lindo. É grande, gente, é grande e é bonito, viu? E o Agreste, que é a zona, a transição entre a Zona da Mata e o Sertão. Ali tem a policultura e a produção leiteira, mas é uma região muito mais difícil economicamente, tá? O Sertão, região de clima semiárido e ocorre muita seca, ô sertão nordestino. Então, ali eu tenho a pecuária de corte e a produção de frutas através do processo de irrigação. Beleza, gente? Então, olha só. A gente tem aqui o Porto do Antigo Recife. Nós temos aqui em Maceió, o estaleiro do Atlântico Sul. E aqui nós temos, deixa eu ver aqui que eu coloquei. O Braskem, a organização da Odebrecht, viu? Essa aqui é da Odebrecht e aqui é o estaleiro do Atlântico Sul. São regiões portuárias, tá? E o meio norte, que é a transição entre o sertão e a Amazônia. Lá nós temos o cultivo de coco, o coco do babaçu, o dendê também, o arroz, o algodão. Então, aqui eu já tenho uma vegetação, um clima e um solo que me favorece mais. Então, vocês podem ver, são duas regiões mais populosas e economicamente ativas e duas menos populosas e economicamente ativas. Muita gente sai do sertão nordestino para ir para o litoral. Aí, olha só esse mapinha, gente. São os polos econômicos do Nordeste. Como a gente sabe, aqui em Anápolis, nós não temos o polo agroindustrial. Então, polo é um centro, uma centralidade de certas indústrias. Aqui é o nosso é o farmacêutico.
principal, mas nós temos outras, né? Então, esses polos econômicos do Nordeste receberam muitos investimentos nos últimos 5 anos. Esse slide, nos últimos 5 anos, antes do governo atual, antes do governo... Deixa eu ver aqui, nos últimos 10 anos, tá? Que é bem antiguinho esses slides. Então, eles apresentam um índice de crescimento anual muito superior à média nacional. Então, olha só, a gente tem polo automotivo aqui na Bahia, a gente tem polo de bebidas aqui em Pernambuco, nós temos calçados, cadê? Na Bahia também, no Ceará. Nós temos a cana-de-açúcar no litoral, processo de colonização, lembra? A fruticultura também aqui no norte, leste, noroeste. No noroeste baiano, nós temos a questão de papel e celulose, que fica mais ali da zona da mata, do complexo da Amazônia. Nós temos petroquímico, claro que temos, né? Lá no Rio, lá em Natal, que eu não conheço ainda, mas eu vou conhecer. Em Recife tem também. Porto de Suape, mas aqui só são os polos principais, são os portos marítimos, soja, produto têxtil, gente, mas a cor da soja, a soja vocês podem ver que tá mais no sertão. Produto de criação de algodão, ali em Pernambuco e Alagoas, e o turismo, como vocês podem ver, fica aqui no litoral. Qual que é esse aqui perdido? Papel e celulose, em Eunápolis, tá bom? Então, a gente tem esse crescimento desses polos, viu? Industriais, polos econômicos no Nordeste brasileiro. Não se esqueça, o Nordeste foi explorado. O desenvolvimento do Brasil para o período de urbanização e industrialização foi na região Sudeste. Então, assim, no Nordeste eles exploravam por causa da questão litorânea, só que eles vão e quando leva ali para o Nordeste, vem o desenvolvimento, a produção sendo maior, e quando se abre as estradas, tem o trem, meio de escoamento, vê que esse processo ali no Sudeste, foi muito mais intenso e rápido do que no próprio Nordeste, tá bom? E essa integração regional desses novos polos econômicos. Então, a gente tem ali no Nordeste a Bahia, com o polo industrial de Camaraci e o polo do agronegócio do Oeste baiano. Pernambuco, Suape, Goiânia, o polo têxtil Toritama e o polo do agronegócio de Petrolina do Juazeiro. O de frutas irrigadas do Açu, no Rio Grande do Norte, e a indústria do turismo em todo o Nordeste. Então, nessa aula, foi só mesmo como que fala, gente? Uma introdução a esses complexos, né? A gente vai introduzir esse complexo nordestino, até porque tem muita coisa pra gente falar ainda sobre. Então, é uma aula introdutória, também se não ficar muito cansado. Eu ia colocar um outro vídeo, mas vai ficar muito extensa, e aí na próxima aula eu coloco, né? Sobre o complexo do Nordeste. E é isso. Qualquer dúvida, estou à disposição. Não se esqueça de deixar seu like, comentar no vídeo e na frequência amanhã, tá bom? Amanhã eu vou abrir os grupos. Caso eu esqueça, vocês me lembrem, para que vocês possam preencher a frequência. Façam uma boa prova, tenham paciência. Temas copiados que vão ser cobrados na prova: reforma agrária, urbanização e industrialização. Tudo que eu expliquei nessas últimas aulas, tá? Quem não tiver aula presencial, só assistir o vídeo da aula passada, que nós vamos ter. E as regionalizações brasileiras também vão cair, tá bom? Na prova de instrumento, na avaliação subjetiva, beleza? Então é isso, por hoje é só. Um beijo, meus amores, até a próxima aula!